Esse podcast é um oferecimento do NAI, Núcleo de Apoio à Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência da UES. Oi, gente, boa tarde a todos e todas, né? Sejam muito bem-vindos a esse momento relaxante de aprendizagem, né? De novos conhecimentos e conhecer bem de pertinho, né? Por que não dizer bem de pertinho, um pouco sobre, né, a Rebeca e a professora Valdênia. Então, é com muita alegria que nós estamos iniciando mais um momento formativo, né? Dentre tantos que nós estamos organizando no NAI, desde o finalzinho do semestre passado, né, e já abrindo, né, algumas atividades para o semestre letivo da UES. Então, esse é mais um momento, né, que nós consideramos como um momento formativo. E eu estou nesse momento aqui, como a Marisa disse, né, é uma grande satisfação, né, a gente proporcionar, né, essa roda de conversa, esse diálogo, né, com todos vocês e conosco, né, e nós denominamos, né, esse momento como roda de conversa sobre acessibilidade e inclusão na UES. Então, nós temos aqui três pessoas, na verdade, daqui a pouco, né, o Davi chega, muito queridas, né, no nosso meio e também para a gente, porque, né, tem toda uma trajetória, né, de vivência e de experiências pessoais, né, profissionais e acadêmicas, e que vale muito a pena a gente, né, conhecer e a gente conversar. E aí, antes de dar início, na verdade, né, a fala delas, eu gostaria de fazer uma audiodescrição que eu ainda estou aprendendo, né? Então, assim, vai ser uma audiodescrição bem simples, né? Porque a gente sabe que não é tão fácil fazer uma descrição com detalhes necessários. Então, eu sou Renata Russo, né? Tenho cabelo da cor vermelho, o cabelo curto, um pouquinho acima do ombro. Estou usando uma blusa colorida com detalhes azul, verde, branco e amarelo. Né? Sou pequena, tenho estatura, né, que eu meço aproximadamente entre 1,48 m e 1,47 m. Né? E eu me considero assim, bem pequenininha, né, para quem ainda não me conhece pessoalmente. E estou sentada numa bancada, né, da cor branca. Em cima está o meu computador e atrás de mim uma parede da cor amarela de tom claro. Então, nós pensamos nesse momento, né, o que conversar inicialmente, né, e a gente quer saber de tanta coisa, né, nós somos tão curiosos, né, o ser humano é tanto curioso, mas esse momento tem que ser um momento, breve, porque vamos estar aqui até mais ou menos às 17 horas, esse é o nosso planejamento. E aí a gente, né, fica se perguntando o que a gente quer saber primeiro, o que a gente quer saber, né, de mais importante, ou o que nos salta aos olhos, né, e ao coração, os conhecimentos pedagógicos, né, os conhecimentos acadêmicos, né, que Rebeca e a professora Valdênia, né, vão trazer para esse diálogo. Então, nós pensamos, né, numa dinâmica de, primeiro, nós enviamos, né, algumas perguntas, alguns questionamentos para elas anteriormente, para a gente conversar, né, de forma harmoniosa. Né, e aí não tem, né, essa expectativa, e primeiro Rebeca, depois Valdênia, depois Davi, mas a gente vai dialogando ao longo, né, dessa tarde. E lembrando, né, que, né, eu vou ser aquela pessoa assim, bem chatinha como mediadora, que às vezes fica dizendo, falta tantos minutos para a gente, né, encerrar sua fala, mas é porque realmente, né, o tempo é muito pouco, tá? Então já me perdoe aí se eu for, né, dizendo para vocês quanto tempo falta para a fala de vocês. Então, eu vou apresentar brevemente, né, o currículo da professora Valdênia, em seguida da Rebeca, e aí a gente oficialmente começa com a fala delas. Então, a professora Valdênia da Silva possui doutorado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba,
mestrado em Letras pela Universidade Federal do Ceará e graduação em Letras também pela UFC. Realizou estágio pós-doutoral no Programa em Educação Brasileira da UFC. Atualmente, é professora associada da Universidade Estadual do Ceará, atuando no curso de Letras e mestrado interdisciplinar em História e Letras da Faculdade de Ciências Sertão Central, FECLESC. Participa como líder do Grupo de Pesquisa, Literatura e Metodologias para a Formação de Leitores. Coordena o projeto de extensão Rede Literária, tecendo leituras e resistências na luta antissexista e antirracista do Sertão Central. E aí, né, nós temos, né, também um mínimo currículo da Rebeca, Neyara Rebeca Barroso Lima, é mestrado em Linguística Aplicada pós-lá, graduada no curso de Letras, Habilitação em Português e Literatura pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduada no curso de especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas Estrangeiras, UFC, mestranda do programa em Linguística Aplicada pós-lá, pesquisadora e consultora em audiodescrição e acessibilidade pelo Grupo de Pesquisa Legendagem em Audiodescrição, LID Ceará. É integrante do projeto de extensão Fotografia Tátil como meio de expressão artística e inclusão pela UFC. Professora de italiano, segundo, né, a nossa querida Rebeca, é amante de café, eu faço um parênteses, eu também adoro café, é amante também de música, de animais, RPG e leitura voraz de literatura de fantasia. Então, essa, né, um breve relato, né, de tantas atividades, né, que a professora Valdena e Neyara, né, vem desenvolvendo, tanto a nível pessoal, acadêmico, profissional, tá? E aí, né, já não mais, né, que é muito feliz, eu apresento agora o nosso convidado que estava faltando, Davi. Nós estamos, Davi, fazendo primeiro, né, uma breve apresentação, e em seguida vai ser a fala de vocês. E aí o Antônio Davi de Souza Almeida, ele é aluno graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, presidente do Centro de Apoio a Mães e Pais de Portadores de Eficiência, CAMP, e com muita alegria eu digo que ele bem recentemente, defendeu sua monografia no curso de Pedagogia com o título Inclusão do Aluno com Paralisia Cerebral na Educação Básica, Memória de um Percurso Formativo. E eu tive a imensa honra e alegria, né, de ser orientadora e professora do Davi nesse percurso, né, acadêmico na UES. Então, gente, a Marisa, né, já me apresentou, eu faço também parte do NAI, eu sou professora efetiva da UES. Né, já estou nessa caminhada, tanto, né, acadêmica, institucional na UES, como também numa luta constante pela inclusão na UES. Então, né, sem mais delongas, né, esse é um momento, né, que vai ser, como, né, as convidadas sabem, é o momento que posteriormente nós vamos transformar em podcast, e com muito orgulho, né, gente, será o primeiro podcast inclusivo da UES. Então, por isso, né, que, assim, como a Marisa disse, eu também é uma honra e uma alegria, né, fazermos parte todos juntos e juntas desse momento. Então, é isso que eu queria, né, que, por favor, né, a Rebeca, né, pediu, né, para começar primeiro a sua apresentação e seus comentários, e em seguida a gente vai fazendo realmente a conversa, né, com Valdênia, Davi e Rebeca ao mesmo tempo, tá bom? Então, muito obrigada, presença de todos, sejam muito bem-vindos. Rebeca, é com você. Bom, a senhora já me apresentou e eu vou só fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma garota, tenho 1,70 m, 71 por aí. Me considero mediana, mas depende do ponto de referência. Eu tenho uma pele clara, cor de doce de leite, tenho os olhos e os cabelos castanhos escuros, cor de café. Óbvio, eu adoro café, não é, professora? As minhas referências são sempre
na área de comida. Meus cabelos são lisos, hoje eles estão presos a parte de cima e o resto está solto. Eles estão no momento mais ou menos na altura do peito. Eu estou vestindo uma camisa cor de vinho, cor de marsala, com dourado na frente, que tem coisas escritas da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Eu estou usando um fundo virtual que mostra, segundo a descrição, uma cidade moderna e refletores, mas eu me localizo no meu quarto e atrás de mim tem muita bagunça, então melhor não mostrar. Minha apresentação é essa aí que a professora fez, e eu agradeço ao NAAI pelo convite, a professora Marisa, que já é minha querida de caminhada, e agora a professora Renata. É um prazer dividir essa tarde com vocês, professora Valdênia e professor Davi agora, não é? Porque se formou em pedagogia, então 3 professores, cada um em uma caminhada diferente, mas paralela. Bom, eu não me identifiquei, né? Sou cega. A deficiência. Ótimo, Rebeca. Professora Valdênia, por gentileza. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Eu sou a professora Valdênia, né, como já fui identificada pela colega Renata Russo e pela professora Marisa Aderaldo. Com muita alegria que eu estou aqui presente nesta roda de conversa com pessoas que compartilham dos mesmos interesses, né, que eu, essa luta pela inclusão, pela acessibilidade, por uma universidade pública de qualidade e inclusiva. Então, eu sou uma mulher de meia idade, de cor parda, cabelos castanhos um pouco acima dos ombros, estou vestindo uma blusa na cor vinho, com uma gola e sem mangas. E sou uma pessoa com deficiência visual, caracterizada como baixa visão. Davi, por gentileza, você pode se apresentar brevemente? Bem, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Antônio Davi. Tenho 36 anos, tenho paralisia cerebral, que foi na hora de nascer. Eu sou pardo. Aí na foto eu pareço bem mais novo, já faz um tempão. Mas eu sou pardo, uso barba não muito grande, tenho cabelo preto. Aí na foto eu tô com a camisa meia esverdeada e o meu fundo é um fundo branco, né? Só para me autodescrever. Eu agradeço o convite, né? A professora Renata, brilhante orientadora, foi minha orientadora. Foi também nutritada sempre, na metade do curso. Eu vou falar sobre isso depois, né? Quando tiver. Ela me ajudou nas questões para encontrar uma pessoa para me ajudar no RU. Não sei se ela se lembra, mas ela me ajudou a colocar uma pessoa para estar me ajudando, porque eu ia fazer um atendimento que ela também, por alguma dificuldade, ela também foi uma das pessoas que foi chamada para o atendimento na UFC, porque eu estava com alguma dificuldade na universidade. Bem, eu acho que é só a apresentação agora, né? Eu acho que eu falei tudo, eu sou presidente do campo, embora não esteja aqui quanto campo, mas eu sou o presidente do campo e sou aluno recém-graduado, colegial, tá com 2 semanas, né? Então eu acho que essa é a apresentação e ao longo do debate a gente vai conversando mais um pouco.
Gente, então vamos fazer o seguinte, como é uma roda de conversa, como o nome, né, já diz tudo, vamos conversando. Então, a gente queria, né, começar assim, que vocês comentassem, né, mais ou menos assim, de 5, né, a 8 minutos, cada um de vocês, naturalmente é uma estimativa, comente sobre sua deficiência, tá certo? Vamos lá. E aí depois a gente vai mediando aí, né, depois do debate, tá bom? Vamos lá. Rebeca, pois não, você pode, né, comentar um pouquinho? Opa, posso sim. Pode ser bastante rígida com o horário, professora, porque se deixar, eu falo demais. Mulher, é mal de todos nós, tudo bem, por isso que tem esse papel meio chato. Isso, professora. E daí, E olha que professor, diga a não, mesma coisa, viu? Ok, não é, Davi. Davi? Ave Maria, eu falo demais. E percebi que a professora Valdênia e eu estamos combinando, não é? De vir em uma sala, olha, que interessante. É uma cor não muito fácil de duas pessoas na mesma palestra escolherem. Sintonia. Sintonia. E Davi, na foto, fica contrastando o seu único garoto e de verde, que contrasta com vermelho, né? Olha que legal. Bom, então eu tenho glaucoma congênito. Não sei se todos sabem, mas o glaucoma é um aumento da pressão ocular nos olhos. É uma doença bastante comum aqui. Ela surge de duas maneiras, ou congênita ou aguda, que é mais para o final da vida, caso foi quando eu nasci. E ela causa bastante dor, porque como tem esse aumento da pressão nos olhos, acaba que a gente precisa usar colírios para controlar esse aumento da pressão ocular. Eu já fiz diversas cirurgias. No início da minha vida não tinha especialistas em glaucoma aqui em Fortaleza, no Ceará. Meu tratamento foi todo até os 15 anos em BH, em Belo Horizonte. Era bastante difícil, porque tinha que se deslocar até lá. Fiz algumas cirurgias para poder controlar um pouco essa questão da doença. Eu tenho catarata também nos dois olhos, principalmente no direito, que é totalmente branco, já tomado pela catarata, e o esquerdo é meio azulado, mas mesmo assim eu sou cega. Bom, em relação à deficiência, é isso. Ótimo, Rebeca, foi maravilhoso o seu tempo. Olha aí, nem precisei lhe lembrar. Ótimo. Professora Valdênia, por gentileza. Ainda, professora. Ok. Bom, pois não. Rebeca, eu também tenho glaucoma. Então, outra sintonia entre nós, não é? Só que o meu glaucoma, ele não é congênito, né? Ele é de ângulo aberto e eu adquiri já no decorrer da vida. A pressão foi aumentando progressivamente e o campo visual ele foi ficando cada vez mais restrito, o que foi gradativamente fazendo com que eu tivesse que deixar de fazer as coisas que eu fazia costumeiramente, como, por exemplo, dirigir, não é? Então, com o agravamento da pressão ocular, eu comecei a bater nas laterais, né, do carro quando dirigia, então já era um prenúncio de que a pressão estava aumentando e ficando fora de controle. Eu usei durante muito tempo os colírios, ainda uso também, porque eu tenho um resíduo visual, né? Por isso eu categorizado como de baixa visão, e fiz também cirurgia para poder controlar a pressão mais ainda e não perder o resíduo visual, que é muito reduzido, por sinal, né? E a cada dia eu percebo que parece que vai diminuindo mais ainda. E, bom, deixe-me ver mais o que eu posso dizer. Também tive catarata, fiz cirurgia. Eu nasci já com uma tendência a ser míope.
né? Porque com 12 anos eu comecei a usar óculos. E já era assim, era um grau bastante alto, né, para a idade. E aí durante muito tempo, eu passei a usar lentes de contato, porque exatamente os óculos eram muito fortes, né? Então, para não ficar aquela coisa tão pesada no rosto, né, de um adolescente, então eu usei durante muito tempo lentes de contato. E aí fiz toda a minha escolarização, né? Comecei a trabalhar, né, sem nada de perceber que eu estava com glaucoma. E, de fato, eu descobri que tinha glaucoma só no final dos anos 90, e aí passei a usar colírios, né? Fiz muita coisa ainda com a pressão alterada, né? Por exemplo, o meu doutorado e o meu pós-doc, eu fiz, aliás, o meu doutorado eu fiz ainda sem o agravamento do glaucoma, mas o pós-doc, que eu fiz em 2018, já foi com a situação que eu tenho hoje, né? Com uma visão bastante reduzida, necessitando, portanto, de toda uma adaptação. A partir de 2014 foi quando eu comecei realmente, fiz uma cirurgia para conter a pressão, e foi quando eu realmente tive que me adaptar, me reinventar, né, com o uso, por exemplo, das tecnologias. A minha sorte é que eu sempre fui ligada às tecnologias digitais. Na UES, né, na FECLESC, onde eu leciono, eu já tinha, né, nos idos de 2011 até 2013, eu tinha projetos de iniciação científica voltados para o letramento digital. Então, isso fez com que eu tivesse, por iniciativa própria, buscar na tecnologia assertiva, né, ferramentas, softwares que pudessem me ajudar a continuar sendo a leitora, que eu sempre gostei de ser, e a escritora, que eu também gosto, né? Eu, de vez em quando, escrevo uns poemas, e eu gostaria até de hoje, nesta roda, falar pelo menos um ou dois, se me permitirem. Tá ótimo, professora. Davi, por favor, brevemente aí, seus comentários, você já começou um pouquinho, né, sobre a sua deficiência. Agora ia ser sobre a deficiência, né, professora? Eu acabei comentando na apresentação, Não tem problema. mas, como eu disse, a minha deficiência é PC, paralisia cerebral. Quando eu vinha do nascimento, quando a minha mãe estava grávida, eu vinha como uma criança perfeita, não tinha nenhum problema. Muita gente acha que era por conta que o meu pai era bem mais velho do que minha mãe, 33 anos, ou 34 anos de diferença, mas não é, né? Eu vinha perfeito. Minha mãe começou a sentir dores, e toda vez que ela ia no médico, pro hospital ter, ele dizia que não era aquele momento. Não era aquele momento da criança nascer. Quem sabe se o passo da mamãe tivesse sido feito antes, eu nem teria vindo com a deficiência. Ou eu pudesse até ter uma indenização. Enfim, aí minha deficiência ela provoca dificuldade na fala. A maior dificuldade que eu tenho em mandar áudio pelo WhatsApp é saber se a outra pessoa vai entender o que eu falo. Porque a minha deficiência, ela causou isso. Tem coisa que eu digito, mas quando é coisa muito, eu prefiro falar. Eu acho que a maioria, né, de vocês.
A maioria é assim. E eu tenho dificuldade também na coordenação motora. Eu não escrevo bem. Tanto é que na escola ela fez algumas adaptações. Eu copiava só o item A e B, ou então não copiava, só respondia por conta da deficiência. A minha saliva cai frequentemente e eu tenho espasmo também. Qualquer coisa eu me assusto, às vezes não é nada, né? Mas eu me assusto. Bem, para concluir, porque essa outra é deficiente, né? Vamos para o tema, né? Para concluir, eu tive curiosidade de estudar sobre a minha própria deficiência. E esse estudo foi o tema do TCC, que inclusive a professora Renata orientou, como eu já falei, orientação belíssima, brilhante. Então, assim, eu tive descobrir mais sobre a minha deficiência, embora não tudo, né? Mas é isso aí, gente. Obrigada, Davi. Show. Obrigada aí também, né, pelas suas palavras carinhosas, né, em relação a mim e também retribuo com todo carinho para você. Bom, gente, e agora a gente quer saber de vocês, né, Rebeca e a professora Valdênia e Davi, como é que foi o ingresso de vocês na UES, né? Então, a gente vai adentrar agora, né, para comentar um pouquinho, né, sobre a vivência de vocês, não é? E a gente pode fazer uma rodada, né, mais leve, né, mais fluida, sobre o ingresso de vocês, quais os desafios, né, na ingressar tanto no curso, no caso dos meninos, né, da Rebeca e do Davi, e também, né, como professora, no caso da Valdênia, tá bom? Então, os desafios, as dificuldades e, naturalmente, né, a superação de vocês nos espaços da UES, tá bom? Bom, tudo bem. Eu queria só fazer 2 adendos às falas dos colegas. Sim, eu também adoro tecnologia, professora Valdênia. Acho que a gente tem muitas coisas em comum. Então, a tecnologia assistiva vem aí para nos ajudar, acho que a todos. E, Davi, olha, se as pessoas não entendem o que você fala, o problema é delas. Elas que têm que se virar para entender. Então, não se ache imperfeito se alguém não entende o que você fala. Elas vão ter que entender e é isso. Afinal, a gente se adapta todos os dias, todos nós. Então, não ligue para o que os outros acham, não. Professora Renata, respondendo a sua pergunta, eu tive 2 processos bem distintos e como agora eu estou no mestrado, que é mais curto do que a graduação, eu vou falar rapidamente sobre o meu processo de entrada na graduação, que foi na Universidade Federal. Prometo que vai ser rápido. Tranquilo. Então, no final de 2009, eu terminei o ensino médio. Se a gente fosse falar sobre ensino básico, acho que seria uma outra roda de conversa, muito provavelmente cheia de mar de lamentações, porque o ensino básico, fundamental, não é fácil para ninguém, e acredito que para a gente que tem algum tipo de exigência de adaptação, de aprendizagem, de deslocamento dentro da escola ou qualquer outra coisa, seja o dobro de desafios. Mas no final de 2008, eu ganhei o meu primeiro notebook. Finalmente pude começar a estudar por mim mesma. Antes, praticamente, eu era mais ouvinte e escrevia em braille na escola.
mas eu não tinha os livros didáticos. Eu nunca tive os livros didáticos antes. A gente tinha na escola, na época que eu estudava no Instituto dos Cegos, alguns materiais em braille. E quando eu passei para a escola regular, pois nós não tínhamos todos os anos, eu tinha uma itinerante que vinha uma vez por mês transcrever as provas. Eu tinha acesso a 2 ou 3 livros em braille, sendo que a gente faz 10, 12 disciplinas. E aí, ganhando o meu primeiro notebook, eu comecei, li o meu primeiro livro, que eu nunca vou esquecer, em 2008, eu tinha já 18 anos. E aí foi quando eu comecei a minha independência, ou um pouco de autonomia nos estudos. Terminei o ensino médio e aí fiz a prova da Universidade Federal. A primeira vez a gente não tinha ainda o Enem, então eu pude pedir o recurso para fazer a prova no computador, não passei, e aí no ano seguinte foi o primeiro ano do Enem adotado pela UFC, e aí não tinha computador, era ledor ou braille. Como eu não sou louca de fazer uma prova de 180 questões em braille, eu pedi o computador. Mas a redação ditada é tensa. Eu já sou ruim para escrever. E ditar uma redação com pontuação, com hífen, com tudo, é terrível. Fiquei traumatizada pelo Enem até hoje. Então, já foi ruim a entrada. E aí, dentro da universidade, a gente não tinha materiais adaptados, a gente não tinha salas adaptadas, nem professores que queriam, por muitas vezes, e aí eu falo aqui de maneira geral, é claro que um ou outro se prontificava a perguntar minimamente: desculpa, você precisa de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Porque ninguém, nem professor nenhum, é obrigado a saber de tudo. Ninguém sabe de tudo. Mas o que você é sim obrigado a fazer é perceber que você tem um aluno que precisa de alguma adaptação, que precisa de alguma coisa de você, e você vai lá e pergunta: escuta, posso te ajudar em alguma coisa? O que é que eu preciso fazer para que você acompanhe minha aula? Então, é isso que eu acho. E não precisam adaptações mirabolantes dentro das salas de aula, 1000 coisas, se a gente não tem, primeiramente, a acessibilidade atitudinal. Então, a pessoa e o corpo discente, o corpo docente, a universidade querendo fazer algo por todos. Quando eu entrei no mestrado, foi um outro processo. A gente estava na pandemia, então, para minha sorte, porque particularmente eu prefiro as coisas de maneira digitalizadas, eu fiz a prova toda online por um sistema que tinha lá suas falhas, mas foi acessível. Eu tive o suporte da coordenação via e-mail, o texto foi escrito todo no computador, mandei por e-mail, não tive nenhum problema. E entrando mesmo na universidade, os meus professores se mobilizaram para que eu tivesse acesso aos materiais. Claro que a gente fala de 10 anos depois, mas que estamos mais evoluídos nessa questão de materiais digitais. Mas, assim, eu tive uma das minhas professoras, eu lembro bem que nós éramos 32 alunos e ela tinha um livro que não tinha versão digital, e ela falou: vamos nos unir, e se cada um fizer uma página, escrever uma página do livro, a gente termina rápido. E assim, em 2 semanas o livro estava todo digitalizado. Então, eu acredito que todos precisam começar a pensar sobre isso, que a universidade faça essa conscientização geral, sabe? Seja nos espaços, seja nos alunos, seja na diretoria, na coordenação, enfim. E é isso, acho que eu não falei demais não, professora. Não, tá ótimo.
Maravilhoso seu tempo. Professora Valdênia. Davi, eu estou colocando aqui a pergunta, tá? Como foi seu ingresso, né, como estudante, né, naturalmente direcionada a você e a Rebeca, e os desafios que vocês enfrentaram no ingresso, desafios pedagógicos, né, desafios, né, de acessibilidade, tá bom? Professora Valdênia, e depois você, Davi. Eu acho que este evento, esta roda de conversa, ela tem uma relevância enorme, não só pela temática que está sendo discutida, e eu fico muito feliz quando escuto a querida Marisa falando do crescimento do núcleo de acessibilidade e de toda a trajetória que a UES teve, né, nessa busca de criar espaços para que a inclusão de pessoas com deficiências pudesse ser de fato realizada. E a luta, né, que todo o núcleo, e aí eu aproveito para parabenizar a coordenação nas pessoas da Marisa e da Renata, mas a todos os bolsistas, né, que integram este núcleo, a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, lutaram para que o núcleo existisse. De fato, a gente fazendo uma busca nas universidades brasileiras, a gente percebe que a criação de núcleos de acessibilidade é coisa bem recente. E aí, quando a gente escuta também os relatos, né, das dificuldades agora que a Rebeca nos relatou, e que anteriormente a ela, quantas pessoas não enfrentaram dificuldades, não apenas para o acesso à universidade, mas principalmente para a permanência. Porque quando a gente pensa em inclusão e acessibilidade, a gente não pensa só no acesso, a gente pensa na continuidade, né, no quanto aquele aluno que entrou, ele precisa ser respeitado, ele precisa ter atendido ali todas as suas necessidades. E a gente sabe o quanto, em especial para uma universidade pública, o quanto tem sido difícil por conta das dotações orçamentárias, por falta de políticas públicas, né, voltadas para essa questão da deficiência, de uma educação inclusiva. Inclusive, ano passado, nós tivemos um momento terrível, né, assombroso mesmo, e de ouvir de um ministro da Educação a afirmação de que pessoas com deficiências atrapalham e que, por isso, né, era preciso mudar as regras da educação voltada para as pessoas com deficiência. Então, a gente fica numa posição bastante incomodada e, ao mesmo tempo, principalmente, de muita preocupação com os rumos que já foi tão difícil chegar até aqui. E aí pensar em retrocessos é desalentador. Eu não vou falar muito sobre o meu acesso na universidade, porque quando eu ingressei eu não tinha manifestada a minha deficiência visual, não é? Eu entrei por um processo de concurso, né? E foi tudo muito... Foi simples, foi normal, né? No sentido assim, de que eu competi com outras pessoas e não tinha dificuldades para a leitura, enfim, né? Não tinha ainda manifestado a deficiência, né? Mas quando eu me percebi perdendo o campo visual, eu comecei a enfrentar aquelas dificuldades que são inerentes à minha situação. Então, eu precisei ampliar textos, né? Eu comecei a ler, eu mandava tirar xerox dos livros, porque eu não conseguia mais ler direito aquela letrinha pequena do livro, e às vezes com a tinta muito fraca, então eu mandava retirar cópias, fazer cópias com letras bem grandes.
né? Eu usei muito o meu computador com a ampliação da fonte. E aí, e até o momento que depois eu tinha que chegar muito perto da tela também, porque só a ampliação da fonte não era suficiente. Mas na universidade eu tive bastante apoio. Na FECLESC, né, eu sempre fui muito bem acolhida quando os sinais da deficiência começaram a se manifestar. Então, quando eu tinha dificuldade para fazer a assinatura de um documento, e eu permaneci coordenadora durante muito tempo, né? Mais de 7 anos eu fui coordenadora do curso de letras, e aí as pessoas da secretaria, né, mostravam, olha, professora, está aqui a linha bem direitinho para a senhora assinar, enfim. E eu contei também com o apoio, ainda conto, com o apoio de pessoas queridas, pessoas amigas, colegas de trabalho, e aí eu quero fazer um destaque todo especial, a minha amiga Jaquelânia, professora também do curso de letras, né, da FECLESC, que tem sido uma grande mão amiga, né, que me conduz muito no campus, né, de uma sala a outra, porque eu cheguei a ficar com essa dificuldade, né, de mobilidade mesmo, porque eu não uso bengala, e aí eu preciso, né, de um apoio, de uma mão, para que possa me levar a uma determinada dependência da faculdade. E não só de amigas, né, de pessoas amigas, mas também dos alunos, dos bolsistas. Então, minha gratidão a toda essa turma que tem feito com que eu me sinta acolhida no espaço, né, de trabalho. Ótimo, professora, muito obrigada. E por falar em gratidão, antes aí da gente ouvir um pouquinho sobre o Davi, né, sobre o ingresso dele, também falando, né, em nome do núcleo, né, como nós estamos, né, representando, estamos o núcleo, eu queria, né, imensamente aqui destacar, gente, a participação, né, nesse momento que está conosco, a professora Tarcileide, também professora aqui do curso de Pedagogia do campus Itaperi, e que, na verdade, foi a grande percursora, né, dos movimentos e dos momentos de inclusão e acessibilidade na UES, também juntamente, né, com a professora Rita de Cássia Magalhães, a aluna à época é Ana Paula Cardoso, juntamente com essa equipe, tinha um arquiteto e engenheiro. Então, quando eu me juntei a eles, né, eles estavam já, né, desenvolvendo o projeto US Acesso. Então, Tarcileide, todo o seu destaque, né, inicial e contínuo, né, na luta, né, e nas atividades, nos movimentos em prol e a favor, né, da inclusão na UES, deixo aqui em público, né, sempre, né, destaque em público, né, quero, né, lhe parabenizar e referendar, né, pela sua atuação constante na UES, principalmente desde o projeto UES Acesso, que você é uma companheira, é uma militante, né, uma professora, né, também da UES, que vem, né, desde sempre, né, desde os anos, eu acho que 2009, 2010, né, quando o projeto UES Acesso, na verdade, surgiu na UES. Então, grande abraço, muito feliz aqui pela sua presença. Renatinha, vou só interromper aqui e falar antes do Davi. Essa alegria, aguardando ela voltar do doutorado, agora defender o doutorado e voltar para a UES correndo para se somar aqui ao grupo. Volte e venha logo, viu, Tarcileide? Estamos esperando. Claro, ela está chegando. Rapidinho ela chega aqui conosco. Eita, não. Vamos lá, Davi? Vamos lá, amor. Seus comentários, assim, de uma maneira bem tranquila, né? Como foi seu ingresso? Antes de falar, quero dizer que é uma surpresa maravilhosa. A professora Tarcileide, ela foi minha professora em fundamentos da educação especial, né? Brilhante também. Eu tô rodeado de estrela. Né? Você é mais um.
É, gente, antes de falar, também só quero dizer uma coisa é, que eu botei no chat. A nossa colega comentou, né, sobre essa infelicidade do ministro, que eu nem vou chamar de ministro, né? Eu vou dizer que a única deficiência que não dá para conviver é a dele, que é o preconceito, né? Só fazer essa fala. Bem, eu entrei na UES como qualquer aluno, né? Via vestibular. A minha adaptação já começou no vestibular. Eu fiz somente só eu, o fiscal e uma pessoa que eu solicitei para transcrever a prova. Ela tinha que botar o que eu dissesse, embora que tivesse errado, né? Quando eu entrei na UES, eu vou resumir tudo porque tem que eu tenho para pouco. O primeiro semestre foi ok, o segundo semestre foi ok. No finalzinho do segundo, eu passei por vários problemas. Eu não consegui dar conta da turma começou a me cobrar. Eu entrei ainda, quase entrei em depressão. Foi tão sério, que se eu fosse para qualquer lugar e tivesse que passar na UES, eu não queria, eu queria dar a volta. Porque eu não queria entrar na UES e me lembrar de tudo que eu vivi. Mas com conversa de alguns amigos eu resolvi retornar. Conversei com alguns professores do Frades. Uma delas foi a professora Tassiete, inclusive, para me dizer que se eu entrasse no Frades, eu não poderia adiantar a cadeira. Eu experimentei fazer de pouco depois de tanta conversa, então acabou dando certo. Mas eu queria destacar bem rápido três coisinhas. Que eu não vou dizer que a UES fez tudo, não, porque eu reconheço que tem muita coisa que pode melhorar, inclusive aquela rampa que eu chamo de rampa assassina, que é ali do bloco M, onde eu tenho acesso ao bloco L, onde eu tinha acesso ao bloco L. Rampa assassina, mas entre aspas, no bom sentido, não crítica construtiva. Mas teve algumas coisas que a UES me proporcionou que me ajudou muito. A primeira foi, quando a sala era em cima, eu fazia a matrícula normal e quando a cadeira era em cima, eu esperava o resultado. Quando eu descobrisse que foi aprovado, eu ia ver aquela cadeira foi aceita, porque tem o resultado da matrícula. Aí eu ligava para a coordenação, dizia qual era o horário, o dia, a disciplina, dizia até quem era a professora. Algumas vezes eu fui atendido de imediato, outras não, mas sempre eu ligava para a coordenação para garantir, para ter uma coisa a mais. Mas eu ia no primeiro dia de aula, conversaria com o professor da cadeira de baixo, para ele subir, eu pedi para alguém subir e conversar com o meu professor, né, da disciplina que eu ia fazer. Outra coisa que a UES me fez de bom foi a questão do transporte. Quando eu passei no vestibular, a primeira coisa que disseram, como é que tu vai? Não tem quem te leve. Aí eu, não, gente, eu vou tentar a UES. Se eu passar, eu vou ver. Aí a minha instituição, ela tem uma luta pela inclusão, né?
E a gente conhece uma pessoa do grupo de acessibilidade que ele enviou um ofício por reitor contando a minha história. Eu não vou contar aqui porque é muito longo, mas quem conhece a minha inclusão, eu falei, até no de grupo dos concordentes, é porque eu respeito todos vocês, foi uma vitória. Mas quem conhece a minha luta sabe que não foi fácil. Eu recebi porta na cara de escola. E aí a UES conseguiu um transporte para me pegar e me buscar. Todo dia, quando eu fazia todas as cadeiras, e depois, quando eu fazia diminuir nos dias. E para encerrar, porque eu não quero passar do tempo, né? Quero ser rígido, mas eu não posso deixar de mencionar uma outra coisa que eu recebi da UES. Quando eu tinha que fazer disciplina à tarde, ou ia para um atendimento que quem me levava era o carro da UES. Inclusive, eu não sei se a professora Renata se lembra, no final, aqui em agosto, ou não, em novembro de 2014, a gente foi para o UFC por Sim, conta dessa lembro. dificuldade que eu tive. E eu consegui um atendimento lá e o transporte me levava. Uhum. O transporte não podia, por conta da demanda, vir me deixar em casa, eu almoçar e ele vir de novo me pegar. Eu tinha que almoçar na UES. Eu sempre fui contra ter cuidado. Eu acho que tem deficiente que precisa. Mas eu queria sempre envolver os alunos, que os alunos não era a obrigação deles, não era isso, mas se era inclusão, eu fosse almoçar com ele, como quem vai almoçar comigo, consequentemente eu teria essa ajuda. Mas eu tinha que entender o lado deles. Alguns faziam bolsas, alguns trabalhavam, outros tinham que voltar para casa cedo. Então a professora Renata e eu, a gente mandou um ofício para o ES. E o EIU disponibilizava uma pessoa para me ajudar no almoço. Inclusive, essa pessoa maravilhosa também. Eu não sei se eu posso citar o nome ou se é só pode citar, porque eu estou elogiando, né? É uma pessoa maravilhosa, um homem, porque ele tem que me levar ao banheiro depois. Então, assim, eu resumi um pouco para a gente não passar do tempo. Mas, assim, eu repito, teve coisa que a UES me fez que foi bom, embora eu sinta que algumas coisas precisavam e precisam ainda ser melhoradas, porque eu passei por conta disso, de fazer menos disciplina, um curso que é de 4 anos e meio, eu passei 8 anos. A minha primeira aula na UES foi dia 12 de agosto de 2013. Ou seja, 13.2. Eu era para terminar 18.1 ou 17.2. Eu terminei semestre agora que acabou. Então, assim, é, eu conversei inclusive com a professora Tadeu, que era do PADES. Então, assim, já foi algumas dificuldades aí, e por incrível que pareça, aquela rampa ainda não foi melhorada. É uma coisa até para vocês verem, porque outros Davis vão aparecer por lá. Então, assim, e eu, né? Quem sabe se eu não vou fazer um após, um Já, já. mestrado, né? Eu ainda estou vendo aí, eu tento concurso, mas é isso, gente.
Ótimo, Davi. Maravilhoso esse seu relato. Né? E eu acho, assim, Davi, você também demorou mais, claro, né, em decorrência de todo o seu histórico, mas é porque eu também acho que no meio, né, desse percurso aí, para todos nós, tiveram algumas greves, né? Mas seu relato foi maravilhoso, a sua experiência, né, acompanhei, foi dizendo aí, eu fui realmente me lembrando, né, de todas as nossas, como estávamos juntos, né, em grandes momentos. Então, para a gente encerrando essa primeira rodada de fala dos nossos convidados, a gente queria só que vocês, né, finalizassem nesse momento, comentando, né, vocês já falaram um pouquinho, não é como é que a tecnologia assistida tem ajudado, né, ou ajudou nas disciplinas, tá? Né, tanto na formação inicial, né, no Davi, no caso do Davi, como Rebeca, né, e professora Valdênia, né, como tem ajudado, como e não, né, e por que a tecnologia tem ajudado a vocês, e algumas sugestões, né, para que nós, né, enquanto sociedade, principalmente nós enquanto S e enquanto núcleo, né, o que é que a gente pode ainda, e tem muita coisa, naturalmente, a contribuir para a inclusão na UES. As tecnologias, elas, de fato, têm sido, né, uma mão na roda para a gente. Principalmente, eu acredito, eu vou falar do meu lugar de fala, não é? As pessoas com deficiência visual Sim. Têm tido sempre novos leitores de tela, cada vez mais acessíveis. Os próprios telefones celulares, eles já vêm, né, com o TalkBack, no caso do Android, e outros que você também pode baixar. E eu fiquei muito feliz também quando o meu aluno, né, Ronildo, que agora trabalha para o Núcleo de Acessibilidade, ele já foi meu bolsista, meu monitor, e aí ele entrou em contato comigo, né, dizendo que qualquer texto que eu precisasse e não estivesse num PDF que fosse possível a leitura por um leitor de tela, que aí eu mandasse para ele e ele faria, né, a adaptação para um sistema de leitura. Eu não sei bem como mas seria uma nova formatação do texto. E aí isso, de fato, ajuda muito, porque alguns textos em PDF que a gente encontra na internet, eles são digitalizados como imagem, então os leitores de tela não leem. Isso é um empecilho. Agora, em termos de UX, como também em termos da internet como um todo, eu acredito que é preciso a gente ficar bem vigilante a alguns detalhes. Por exemplo, a gente está navegando num determinado site, ou mesmo nas redes sociais, aí nós nos deparamos com uma imagem. E essa imagem, na grande maioria das vezes, ela ainda não vem com aquele dispositivo para todo mundo ler, que é a audiodescrição. Então, isso tem dificultado ainda bastante a nossa comunicação, tanto na internet, nas redes sociais, como até também em questão de trabalho. Eu fico imaginando, por exemplo, uma aula, né, e aí eu me coloco na condição de professora, que se de repente chegar um aluno com deficiência visual na minha sala e eu estiver trabalhando um texto em que haja gráficos, em que haja tabelas e que, de repente, o leitor de tela não lê. Então, eu preciso, enquanto professora, ter essa preocupação em adaptar, né, todo o meu material. Eu acho que nós, enquanto instituição, nós temos que nos preocupar com essa questão, não apenas também da grade curricular, que eu acho que é uma coisa que pode ainda também ser trabalhada, né? E eu acho que é o ponto seguinte, eu nem vou me lembrei agora que é um ponto final, né, de sugestão, então eu vou deixar para depois. Então, vou me ater à questão da tecnologia. E eu acho que nós precisamos, por exemplo, nós temos um departamento de informática na UES. Então, esse departamento, eu acho que
precisa trabalhar de forma mais, digamos, parceira, né, do núcleo de acessibilidade, no sentido Com de tentar certeza, todos os professora. esforços. Oi? Tem sido, né? Sim, com Que certeza. bom. Não, com certeza. Ah, tá. Mas eu acredito que de alguma forma já tenha sido, já esteja sendo parceiro. Mas precisa ser mais, sabe? Porque o próprio site da UES às vezes vem imagens que não tem audiodescrição. E aí a gente se depara com essa. Eu preciso pedir alguém que leia, que faça audiodescrição para mim. E isso é tão interessante e tão necessário. Eu gostaria até de fazer aqui um destaque a uma aluna minha, a Gerda. Ano passado, ela chegou para mim e disse: professor, eu fiz um curso de audiodescrição. E aí ela faz parte do meu grupo de pesquisa, e todas as vezes que ela vai fazer uma propaganda do grupo de pesquisa, uma divulgação lá no nosso Instagram, ela coloca, né, quando tem a imagem, os cards dos eventos, ela coloca o para todo mundo ler, né? Ela faz a audiodescrição. Então, é preciso que a gente amplie, sabe, esse interesse em todos os setores, entre os estudantes, entre os professores, funcionários, porque a acessibilidade, ela tem que ser uma cultura. A inclusão, ela passa pela questão cultural, a modificação de atitudes. Eu não preciso só da tecnologia. A tecnologia me ajuda muito, mas eu preciso muito mais das atitudes das pessoas que nos cercam. Porque a minha deficiência, ela pode ter um grau maior ou menor, dependendo do ambiente em que eu esteja. Eu costumo pensar assim: se eu estou num espaço da universidade e eu me deparo unicamente com as escadas, a minha deficiência ela se amplia. Se eu me deparo com rampas, a minha deficiência vai ficar quase imperceptível. E assim, a gente pode estender para o campo da sala de aula. Se os meus textos são acessíveis também, se a minha fala é acessível em sala de aula, a tecnologia ela vai ser um mero detalhe. Ótimo, professora, muito obrigada. Gostei de tudo que a senhora falou agora. Foi muito bom. Obrigada. Rebeca? Sim, eu concordo com a professora Valdenha e essa reflexão, principalmente a final, eu achei super interessante. Então, costuma-se colocar a deficiência na pessoa. Porque ele é deficiente, porque ele não consegue, porque não sei o quê. E o que é que a gente, e eu falo a gente como qualquer pessoa, faz para que essa dificuldade, que essa maneira de acesso, como eu costumo chamar, se torne factível, se torne possível. O ser humano é inventivo, é criativo. Então, nada é impossível. Obviamente, eu falo em termos reais, porque já que nada é impossível, então pega um cego e manda ele fazer uma cirurgia de sei lá, coração. Tudo bem, pode ser que no futuro próximo a gente consiga, mas atualmente não. Então, pega um cego e manda dirigir um carro. Essas coisas que às vezes as pessoas falam que são meio assim, fora de si. Apesar que com os carros elétricos, esse futuro está próximo. Então, assim, a deficiência depende de quão o ambiente é hostil ou não para as pessoas, e eu digo isso em todas. Mas como a professora disse, vou falar do meu lugar de fala. Na graduação eu tive apoio da Secretaria de Acessibilidade, que tem na Universidade Federal. Eles digitalizavam os textos, alguns, porque não tinham como eles fazerem todos e tudo. E algo que era bem negativo, digamos assim, é que alguns professores, para se livrar, e aí eu coloco aqui se livrar entre aspas, dos alunos cegos, falavam assim, manda ele lá para a secretaria, como se nós fôssemos alunos da secretaria. Nós não somos alunos da secretaria, a secretaria está lá para servir como um apoio, a secretaria está lá para
tirar dúvidas dos professores, dos alunos, fazer formações, essas coisas, mas nós não somos alunos da secretaria. Uma coisa que eu comentava, eu falava, mas não tem acessibilidade no meu campus, que era o campus de letras. Ah, mas tem rampas. Eu digo, gente, nós não vamos nos formar em rampas, ficar descendo e subindo rampas o dia inteiro. Não faz sentido algum. Apesar que as rampas muitas vezes eram usadas para servir de estacionamento de carro, e quando a gente batia a bengala neles, ainda achavam ruim. Então, assim, é complicado. E aí, como a professora Valdania comentou, a questão da inclusão precisa ser de todos, por todos e para todos, da comunidade acadêmica. Eu repito isso, meio que parece... você sabe falar disso, mas é porque é algo que a coordenação não tem como fazer sozinha, a secretaria não tem como fazer sozinha, o NAAI não tem como fazer sozinho. Nós temos sim como promover ações, temos como promover falas, temos como dar palestras, mas não tem como estar em todos os lugares, em todos os espaços. Os professores precisam, aí eu falo novamente aqui em linhas gerais, saber que aquele aluno é responsabilidade dele e que a turma, entendendo que se todos puderem aprender, cada um no seu ritmo, todos vão se beneficiar. Por que a gente quase não tem nada de inclusão no nível superior? Porque é difícil chegar lá. É difícil para todo mundo. E para a gente, mais ainda, porque temos outras camadas de empecilho que, se a nossa sociedade fosse mais bem preparada, nós não teríamos. O Davi estava comentando do transporte e eu fiquei lembrando da minha época de graduação. Não posso falar do mestrado porque estávamos na pandemia, então as aulas eram online, coisa que eu devo dizer que adorava. Eu não tinha nenhum suporte da universidade nesse sentido. E aí eles falavam assim, tem aula de manhã, 7 horas da manhã, então você vem. Sendo que eu costumo brincar, falo assim, a gente não se teletransporta para os lugares, não. A gente precisa pegar um transporte público, um trem, um ônibus, um metrô, no meu caso, precisa andar até lá, precisa não ser assaltado. Eu sofri, por exemplo, stalkers, pessoas me seguindo quando eu vinha de casa para a universidade e vice-versa. Pessoas dizendo assim, te levo para o UFC, que é a um quarteirão da estação de metrô do Benfica, o campus. E aí as pessoas, algumas, me levavam para o outro lado, como se eu não soubesse onde é o Benfica e onde é o campus. Então, talvez não tinham tão boas intenções. Enfim, estou me desviando do assunto. E aí a tecnologia, ela vem para suprir muitas necessidades que a gente tem dentro e fora da sala de aula. A professora falando sobre conversão textual, por exemplo, que é dessa área da informática, o que acontece é que os leitores de tela não acessam os textos que estão em formatos de imagens, e aí a gente volta para a audiodescrição, que para mim tem que ser algo natural, todas as pessoas têm que fazer, em todas as imagens, em toda a web, no cinema, na sala de aula, no desfile, em qualquer canto que tenha imagem tem que ter audiodescrição. Afinal, é um acesso para todos. Os textos, eles, por meio de um processo de OCR, que é uma tecnologia que transforma textos em palavras, textos escritos em imagens, ajuda, mas não é 100%. Realmente, o melhor acesso de imagens, se a gente for pensar não textuais, imagens com muitos significados, ou seja, uma imagem que também tem uma foto, que também tem um anúncio, por exemplo, um cartaz de uma inscrição, aí audiodescrição, com certeza é a melhor resposta, porque ajuda não só a gente, mas também as outras pessoas. E aí, o computador, o tablet, o celular, hoje em dia veio realmente, sem eles eu não estudo, veio para completar ou para possibilitar o meu acesso às aulas, aos materiais, mas o site
da universidade é complicado. Eu, por exemplo, não consigo me matricular até agora sem a minha orientadora estar comigo, porque o site é inacessável. Você entra lá, ok, mas não consegue mexer na ficha de inscrição, não consegue mexer no... Não, eu, pelo menos, não consigo acessar por meio do leitor de telas. Se algum cego aí consegue. Mas, sim, professora, a tecnologia realmente é imprescindível. Os leitores de tela, que são esses softwares que vêm instalados nos aparelhos hoje em dia, vieram para, entre aspas, quase ser os nossos olhos, quase. Mas precisa de muitos humanos, acho que primeiro de tudo, sabe, para fazer as coisas. Tá ótimo, Rebeca, obrigada. Excelente aí sua explanação, né? Suas sugestões, tá? E muito pertinentes. Davi, sua vez, amigo. Bem, gente, eu acho que essa é a última fala, né? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Dizer que eu tive que chegar um pouco atrasado, mas enfim, cheguei, né? Pedi até perdão. Gente, comigo, a tecnologia chegou um pouco atrasada, né? Quando eu cheguei na UERJ, eu acho que a professora Tacileide, se ela ainda estiver na sala, ela vai se lembrar. O meu trabalho era feito tudo oralmente. E aí, quando foi ela tá na sala, né? Eu acho que ela lembra disso. Que a minha prova era tudo oral. Então, quando chegou o pré-projeto, que foi com outra professora que não está mais na UES, não sei se eu posso falar o nome, ela disse, vixe, Débora, é complicado, porque como é que tu vai fazer o pré-projeto oral? O pré-projeto vai servir para o teu TCC. Aí ela tentou até conseguir uma pessoa, mas nessa época eu estava nesse atendimento que eu já falei. Aí eu já tinha ganhado um computador na época desse mesmo meu amigo, não foi dele que parou do transporte, uma amiga dele ficou sabendo da minha história e me deu um computador e eu estava sem usar. Aí eu fui fazer atendimento, passei a usar essa tecnologia, aprendi o mouse, na hora que eu tinha que selecionar, eu quebrava muito botão por conta da minha dificuldade. Levei uma pessoa da UES, por sinal, muito gente boa, disse, Davi, da próxima vez não vai pecar mais. Aí eu ganhei um mouse adaptado, né? Então me ajudou muito. O próprio WhatsApp, mas o povo diz assim, Davi, tu fica muito no Zap. É porque hoje a minha coisa tudo é pelo WhatsApp, né? Que a gente resolve, se comunica. Então, assim, estou procurando aos poucos fazer com que essa tecnologia venha atender a minha necessidade, né? Então, assim, como eu já disse, a Sara ter decidido já foi uma acessibilidade que a UES me deu. É o ideal? Não, gente. O ideal não é estar lá embaixo. O ideal era um elevador para que eu tivesse acesso lá em cima também. Era o ideal. Quem sabe quando o meu filho, que eu nem sou pai ainda, nem estou namorando, mas é porque eu acredito que vai demorar tanto que quem sabe o meu filho, quando nascer, quando terminar o ensino médio, for fazer um curso superior,
ele vai encontrar acessibilidade na UES. Quem sabe, né? Ah, Davi, tu nem tá namorando. Pois é, nem tô namorando. Já tô dizendo, quem sabe, se meu filho daqui há 30 anos vai encontrar uma UES acessível. Né? Então, assim, mas não posso negar esse ponto positivo. Não estou aqui só criticando, nem só elogiando. Eu acho que tem momentos bons, como eu já citei, inclusive, só desse espaço que vocês puxaram já é um bom começo, né? Então, assim, a gente tem que elogiar na hora que é para elogiar e criticar, e essa crítica, gente, não é uma crítica destrutiva. Não é para ninguém ao West, mas é uma crítica dizendo assim, acorda, West, vamos pensar em nós, acorda, né? Então não é uma crítica para destruir. Eu não vou falar aqui, se bem que se eu falar não vai fugir do assunto, mas depois alguns de vocês, a professora doutora Cereja, a Renata, a Stephanie, tem o meu WhatsApp. Eu queria conversar com alguns de vocês, porque a gente está com um caso de um jovem da minha instituição que ele é lutador. Ele é um lutador. A mãe dele queria, na verdade, que ele parasse no ensino médio. E ele, não, mãe, eu vou continuar. Ele não fala, mas com a atitude dele, ele não vão aquele que é a principal instituição, ele é da minha instituição, ele quer aquele, porque ele sabe que a mãe dele não luta. Então, por ele não falar, e por conta da dificuldade de escrever, eu estou até vendo com vocês, se alguém me puder me chamar no Zap, ok, eu sei. Mas essa dizer isso aí eu vou encerrar. A gente quer alguma maneira que a UES dê alguma acessibilidade já no vestibular. Ele fez o Enem porque ele vai indicando, ele vai apontando. Mas para fazer a redação, ele tem dificuldade. Então, como é que a UES podia ajudar? Né? A gente podia até estar em contato um com o outro, porque eu fiquei de tentar conseguir hoje como presidente da instituição. É até uma certa obrigação minha fazer isso, mas não por obrigação, mas como é que a gente podia ajudar esse meu amigo, né, a fazer uma prova do vestibular dele? Ele não fala, mas a cabeça dele, eu vou dizer que é melhor do que a minha. Se você me acha inteligente, coloca 2 Davi aí. Então, assim, eu queria que algum de vocês, a gente não vai ser até agora por conta do tempo, mas algum de vocês podia me chamar no Zap para a gente ir conversando sobre a situação dele. Eu teria muita coisa para falar, muita, mas o tempo já acabou. Só agradecer, somente. Eu queria só falar em relação ao que o Davi colocou. Davi, eu espero que as melhorias na universidade em relação às questões de acessibilidade, de inclusão, elas não esperem para que o seu filho nasça, que elas venham o mais rápido possível.
porque a cada ano nós temos a possibilidade, e é nosso dever, enquanto educadoras e educadores, lutar para que entre na universidade o maior número possível de pessoas com deficiência, porque o censo, né, ele está defasado, mas os números são muito alarmantes em relação à quantidade de pessoas com deficiência na população brasileira. E nós queremos que essas pessoas não parem no ensino fundamental ou no ensino médio, ou sequer deixem de ir à escola. Nós queremos que essas pessoas tenham direito à educação. E, para isso, a universidade pública, né, ela se coloca como um espaço de luta para que essas pessoas entrem na universidade, concluam seus cursos e a gente veja essa roda girando cada vez mais com um número maior de pessoas, né, de pessoas com deficiência, tendo o direito à educação também. Claro, professora, com certeza. Marisa, acho que a Marisa levantou a mão. Sim, levantei. Obrigada, Renata. Bom, gente, eu acho que não sou só eu, mas todo mundo ouvindo aqui com muita atenção, porque é o que a gente diz, né, Valdene? É lugar de fala. Eu quero fazer aqui 5 minutos só, Renata, ver se eu consigo organizar algumas questões. Eu vou começar, Valdênia, pelo final aí, pelo que você e Davi estavam dizendo, que é falando um pouco da UES em números. Você mencionou o censo, é verdade, neste país a gente está com o censo de 2010 ainda, censo de 2022, sabe Deus quando sai, mas o INEP, ele mantém mais ou menos atualizado. O INEP, quando era bom, porque agora também teve uma debandada de cérebros e pessoas que tinham uma certa tradição lá dentro, né, de acompanhar todo o crescimento do INEP, CAPES, a gente está vendo o desmonte da educação no Brasil com esse governo. Agora, a gente sabe que a lei fala de, no mínimo, 3% de pessoas com deficiência. No Brasil, segundo dados do INEP, a gente não chega nem a 1%. A média é de 0,56% de pessoas com deficiência no ensino superior. A UES, pelos nossos cálculos e pelo nosso censo, que também é difícil a gente conseguir um censo real, nós chegamos mais ou menos a 1%. Por quê? Hoje a gente tem... Não sabemos ainda, porque o CISACAD não está pronto, né? Nós estamos falando para um público interno da UES que sabe que o CISACAD é aquele relatório acadêmico com as matrículas, ele não está pronto ainda, vai aguardar a terceira fase. Mas eu chego a dizer que vamos dizer que chegaremos perto de 200 alunos com deficiência. Vamos arredondar para cima ou para baixo, vai dar mais ou menos isso. E dentro de 20 mil alunos, então a gente tem uma média de 1%, que é uma média acima da média nacional. Isso é bom? Bom, mas está aquém do que se prevê que seria um mínimo de 3% de alunos com deficiência. Então, olha aí, Davi, nós temos que batalhar para chegar pelo menos nesses 3%. E aí vem a questão do vestibular. Quando quase todos os documentos falam da permanência do aluno, mas ninguém fala do acesso, e o acesso já é difícil. Não é só porque o acesso é difícil pela escolaridade, mas a gente tem depoimentos, quem é do interior, por exemplo, sabe que tem alunos que não entram com pedido de cota, porque não tem dinheiro para vir para a capital fazer o laudo. Né? Nós temos outros casos, e aí o Davi mencionou o colega que tem dificuldade com redação, mas a gente tem um aluno com paralisia cerebral que não é alfabetizado, ele não escreve, ele não fala, ele tem limitação na fala,
mas ele fez a prova dele e entrou na UES mediante comunicação alternativa. Então, a gente tem o que conversar com vocês, sim, depois, passado aqui, inbox, Não, né, não, no privado, a gente pode conversar depois. professor, Oi, pode falar, desculpa. professora, me perdoe cortar a fala, mas ele não entrou na UES, ele quer fazer o vestibular Sim, eu e entendi, ele quer uma alternativa, mas ele não exatamente. entrou. Mas é isso mesmo que eu estou dizendo. Para entrar na UES, ele pode solicitar a comunicação alternativa. Não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente desvia, mas tenho todo o prazer em conversar com você depois do privado sobre o que é a comunicação alternativa, tá? Talvez atenda esse teu colega aí. Aí, quando a gente fala em UES em números, gente, Valdênia e todos vocês que estão assistindo e nos acompanhando, olha, nós tivemos um crescimento de entrada agora com aluno por cota de 150%. Bom, aí você fala, nossa, nós tínhamos 4 no semestre passado, entraram 4 por cota, agora entraram 10 por cota. É muito bom, mas é muito pouco ainda, muito pouco. E tem condições de entrar. Também, falando um pouco aqui uma questão mais propositiva, né? O que é que nós tiramos deste nosso encontro? Eu já faço um convite a vocês todos. A gente está adiante, Valdênia sabe disso, quem é colega, quem é aluno, está acompanhando também. A UES está fazendo agora o seu PPI e o PDI. Ou seja, o que é o PPI? É o planejamento pedagógico para os próximos anos. Então, temos que participar agora dos fóruns. Estão acontecendo, todo dia o pessoal coloca o convite para os alunos e para professores e para servidores participarem. É muito importante o PPI e o PDI. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional e é lá que a gente vai colocar as ações, todas, e as ações de acessibilidade e de inclusão. Inclusão, quando a gente fala, não é só de pessoa com deficiência. Inclusão de negros, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas também de baixa renda, não é? Que é a cota social, é a entrada social. Então, isso aqui é um convite que eu faço com vocês e um pedido. Venham participar desta construção da UES, dessa construção do PPI da UES. O PPI vamos dizer, é um projeto, mas ele é um projeto com a nossa personalidade. É a UES que nós queremos. E para ter essa UES que nós queremos, nós temos o PDI, que são as ações que nós temos que executar. Daqui uns anos, eu acho que são 5 anos, volta essa avaliação para ver em que ponto a gente avançou, né, Valdênia? A gente que está há muitos anos na UES, eu acho que, eu tenho a impressão que a gente nunca valorizou tanto a construção coletiva do PPI e do PDI. Eu tenho essa sensação, né, com mais de 20 anos na UES, que cai a ficha, que fala, se eu não participar, muita coisa vai deixar de entrar ali e eu não fiz a minha contribuição. E aí, claro que para encerrar, eu não posso deixar de convidar vocês para o lançamento, depois nós vamos convidar todos, do que vai ser o projeto Lerei para Você. O projeto Lerei para Você é um projeto institucional que eu elaborei e a gente aprovou, eu acho que só falta ir eu acho que ele já foi para os colegiados, que é o quê?
Projeto Lerei para Você é aquilo que o Davi falou logo no começo. É uma responsabilidade dos colegas também. A gente tem que envolver. Rebeca falou isso também. Não adianta empurrar para uma secretaria. Secretaria não é uma nave espacial onde você aperta o botão e tudo se resolve. Não. O núcleo somos todos nós. E aí a ideia do projeto Lerei para Você é o quê? Nós vamos cadastrar usuários com baixa visão e cegos interessados, o servidor, professor e aluno, e vamos cadastrar voluntários. Esse é um projeto de voluntariado. Esse voluntariado vai fazer uma oficina de audiodescrição, e aí a ideia é muito simples. Vamos dizer que você está diante de um cartaz ali da UES que você precisa. De repente é o cardápio até com a comida do restaurante. Pegar um exemplo. Né? Você vai no restaurante e não sabe o que é que tem ali. Olha, alguém pode me dizer o que é que vai ter de comida hoje? Fotografa com o WhatsApp e o voluntário que estiver cadastrado vai receber este pedido e vai poder responder de imediato. É um projeto, vamos dizer, simples, mas ele teve como inspiração um projeto internacional de muito êxito, chamado Be My Eyes, quer dizer, Seja Meus Olhos. É um projeto que tem mais de 180 idiomas e tem uma plataforma de milhares e milhares de voluntários, e as pessoas fazem isso. Ele está lá num outro país, digamos, o Valdênia, você está diante de uma moeda estrangeira, e você não sabe se a pessoa está te dando o troco certo. Olha, fotografa e fala, que moeda eu tenho aqui? Isso aqui é euro, é o quê? Né? Que moeda é essa? Então a pessoa fotografa, lá do outro lado do mundo, qualquer lugar do mundo, alguém vai dizer, olha, o que você está vendo é isso. Então, a gente vai limitar este processo, o projeto Lerei para Você, ao uso acadêmico da UES, e só estamos esperando, então, o começo das aulas para divulgar este projeto e conseguir a adesão da comunidade, porque sem a comunidade a gente não avança. E lembrando, não existe uma acessibilidade, uma inclusão pronta, ela vai se construindo. Cada dia vem uma pessoa que precisa de algo diferente e que a gente tem que estar ali com disposição para atender. Como o Valdênia falou, não é a tecnologia que vai resolver tudo. Antes de mais nada, quebrar a barreira atitudinal. Claro que a tecnologia, quando vem junto, ajuda muito, mas não sozinha ela não faz. Né? Não faz, não resolve. Não adianta um elevador maravilhoso, você chegar até a biblioteca e depois não ter uma lupa, não ter um livro em braille, ou não ter o computador com NVDA. Então, gente, o convite é este, eu sei que a gente está já em cima da hora, mas é um convite à adesão à discussão deste momento muito importante na UES, agora que é o PPI, é aberto a todo mundo, estão acontecendo seminários temáticos, e em breve vão acontecer os fóruns as pessoas se cadastraram com antecedência, mas vocês ainda podem participar e assistir. Eu não tenho aqui, no momento, não era a minha intenção, falar agora dos eventos temáticos, mas a gente ainda tem alguns, né? O último, acho que é dia 24 agora de março, que vai ser sobre raça e gênero. Mas, então, eu quero dizer que não somos só nós do NAI que estamos discutindo. Está havendo uma efervescência dentro da UES, não é só sobre a questão da inclusão. Esse momento do PPI agora, embora dentro do recesso, está mobilizando muita gente, mas ainda é pouco. Quando eu vi a discussão sobre o clima no evento, que era com convidado de respeito internacional, e nós não tínhamos nem 100 pessoas,
numa comunidade que tem mais de 20 mil, gente, é triste, né? Então, vamos nos voltar. Eu acho que a gente tem que usar o lema do Davi, acorda, OS. Não é não, gente? Acorda, levanta e arregaça as mangas, porque nós temos muita gente querendo trabalhar, professores, alunos, e o momento agora do PPI é bastante propício. Então, eu já agradeço, já me despeço, viu, gente? Porque Renata depois vai fazer, né, ainda vai dar continuidade, agradecendo demais a participação de todos, em especial dos nossos 3 convidados, Davi, Rebeca, Valdênia, da moderação da Renata, da participação da Neila e da Amanda como intérpretes, e da participação de todos vocês aí que estão assistindo. Quem quiser depois se cadastra e manda o e-mail para a gente colocar vocês no nosso mailing, que nós temos todo prazer. Então, obrigado, grande abraço, vocês sextaram, grande final de sexta-feira, desejando um ótimo fim de semana para todo mundo, e um grande recomeço agora nas nossas aulas. Muito obrigado, um abraço para todos. Bom, gente, então estamos aí, né, nos enterramentos mesmo, né, gostaríamos também imensamente, né, já agradecer no particular, mas agora é oficial, né, e conclusivo, né, meu abraço especial para a professora Valdênia, para o Davi, né, meu querido aluno e companheiro de UES, dos corredores de UES, de estudos, de pesquisa, e um grande abraço à Rebeca, acredito que ela já tem saído, não, está aí, né, que ela disse que estava com um problema de horário, mas, né, um grande abraço, um agradecimento todo especial, né, a Amanda e a Neila também, que estão sempre conosco, o Clístenes, né, o companheiro de Nai, o Enes, o João, enfim, né, Romildo, Lucas, né, e aí todos nós, né, a UES, que fizemos, que fazemos a UES, né, estou vendo aqui em especial Milena, que foi minha querida aluna, né, e companheira também de conversas. Então, né, só temos realmente que agradecer por mais um momento formativo, que foi pensado com muito carinho, né, e aí deixa aí as palavras finais, um grande abraço, um cheiro no coração, e a gente vai se encontrando. Fiquem à vontade, a tela está aberta. Pois não, professora? Renata, eu gostaria de... desculpa, o Davi quer falar primeiro? Não, só para dizer que a Milena foi minha colega de disciplinas. Fiz várias disciplinas com ela também. Gente, Sim. boa, ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo é pouco. Bom, Pois não, gente, professora? eu quero muitíssimo agradecer o convite que me foi feito. E esse evento, ele tem um diferencial para mim. Ele reuniu 3 pessoas com deficiências, 3 pessoas que representam uma trajetória de vida. E é aquilo que o movimento de pessoas com deficiência sempre diz: nada sobre nós sem nós. Então, vocês do NAI estão de parabéns, porque vocês estão trabalhando, ouvindo as pessoas, né, com deficiência. Então, nada sobre nós sem nós. E se tiver um tempinho, eu gostaria de falar o meu poema. Não sei se posso ainda. Professora, Claro. mas depois de eu falar, Uma porque a honra. senhora fala tão bonito, aí para a senhora encerrar, melhor. Certo? Pode ser? Tá certo. Melhor em grande estilo. Vai quebrar o clima, né? Então é melhor a senhora. A senhora pode ser, professora? Pode, claro. Ótimo. Então, eu queria só agradecer ao convite da NAI. Foi ótimo essa tarde. Pena que passou tão rápido. Eu acho que cabem novas discussões. Como a professora comentou, e eu tenho certeza que o Davi também pensa assim, nada sobre nós sem nós. Então, construir juntos é sempre a melhor saída. A gente não é obrigado a saber, mas a gente é obrigado, sim, a perguntar, se informar,
a ter curiosidade, para que nós possamos construir a universidade que nós queremos para a gente e para os outros, e futuramente para as pessoas que vão vir depois da gente. Eu espero que os meus filhos, os filhos do Davi, da professora, encontrem espaços melhores do que eu encontrei. Não porque os que eu encontrei sejam ruins ou péssimos, mas a gente sempre tem a melhorar. Então, daqui a 10, 20, 30 anos, que a UES... não, nós já somos mundialmente famosos pela inovação e pela inclusão. Então, é isso que eu espero. Obrigada, professoras. Obrigada, colegas. Foi maravilhoso. Espero que hajam outros momentos como esse, porque acho que as discussões foram bastante relevantes e me coloco à disposição, como sempre. E se inscrevam também no projeto Lerei para Você, vai ser muito importante, porque esse projeto do Be My Eyes, que a professora citou, eu também participo, é bem interessante e faz com que a audiodescrição se difunda cada vez mais, né? Então, professora, a senhora pode encerrar, vai ficar melhor. Muito obrigada, Rebeca. Olha, eu gostei muito de estar aqui com vocês dois, Rebeca e Davi, ouvir, conhecer um pouco da história de vocês. Isso me anima também a continuar seguindo em frente. E são 2 poemas bem curtos. O primeiro é Um Par de Olhos. Minhas mãos leem espaços, provando que não sou apenas um par de olhos. Este é o argumento que eu uso para quem duvida que eu posso enxergar muito mais do que um palmo além do meu nariz. Posso não ver a pedra no meio do caminho, mas não nego o meu direito de protagonista. Tudo o que não preciso é da piedade de quem me olha apenas como sendo um par de olhos. E o outro é De Mãos Dadas. De mãos dadas, vou bem mais longe. Ergo a cabeça, acerto o passo. Não temo a estrada se estou de mãos dadas. Canto, danço, colho uma flor no asfalto. Quando estou de mãos dadas, exorcizo maldades, não me lamento. Quando estou de mãos dadas, o meu destino é ir em frente. E a cada passo, a cada passo, me reinvento. Muito obrigada. Muito obrigada, Vou abrir professora, meu microfone para os aplausos, gente. Abram os microfones. Obrigada. Coisa mais linda. Maravilhoso, professora, emocionante. Obrigada. E Valdênia e Rebeca, Oi, foi acompanhado pela leitura da Amanda, que é a intérprete. Valdênia, a Amanda é também cordelista, viu? Então, tem essa interpretação bastante artística que ela sempre imprime nesses momentos. Aí, eu tenho certeza que a Amanda ficou bastante emocionada, né, Amanda? Que bom, que ótimo. A professora já pode disponibilizar os poemas. Tá certo. Cadê a Nélia para ela interpretar meu cordel? Só uma estrofezinha, bem pequenininha. Neila? Não se preocupe, dá tempo. Chegou a Neila. Então, gente, boa tarde. Já foi feita a minha descrição, então eu não vou fazer. Boa tarde. E eu vou recitar um cordel que eu fiz exatamente sobre as pessoas que são diferentes, né? E aí eu uso aspas, né? São diferentes. E quando eu fiz esse cordel, eu pensei assim: no mundo quer a oportunidade de enxergar o valor da educação, ter respeito, amor e união nas correntes da diversidade, dos mais justos à igualdade, do país à consciência e para valer minha existência. Digo não ao preconceito, cada um com seu direito de mostrar sua competência. Quero ética e procedência, na escola evolução, mas acesso limpo e convivência, sem existir divergência
permaneça, que a justiça aconteça, pois todos somos iguais, nos instrumentos legais a educação prevaleça. Uhul! Maravilhoso, lindo, Bravo, bravo. Muito bem, que lindo. lindo. Muito bom. Gente, então é isso, né? Terminamos em grande estilo, né? Começamos emocionadas e terminamos mais emocionadas ainda, né? E, né, novamente a gente agradece a todos, um grande abraço para vocês, boa sexta-feira e até breve.